Sabe aquela imagem que todo mundo tem do Brasil? Um lugar super acolhedor, de gente pacífica, amigável? Pois é, essa imagem que parece tão nossa, na verdade esconde uma contradição bem profunda. E é sobre ela que a gente vai conversar agora. Olha só que curioso. De um lado, tem esse estereótipo do povo cordial, mas do outro, os dados mostram uma realidade bem diferente. Mais de 70% da nossa população vive em situação de pobreza. É um contraste gritante, né? E que faz a gente parar para pensar na imagem que temos e na que passamos para o mundo. E aí que fica a pergunta: como é que esses dois Brasis, que parecem tão opostos, conseguem existir ao mesmo tempo? O que será que está por trás dessa dualidade toda? Para a gente começar a desembolar esse nó, precisamos olhar de perto uma ideia que está bem no centro disso tudo: o tal mito da cordialidade brasileira. A fonte que estamos analisando define o sujeito cordial de um jeito interessante. Não é só alguém gentil, não. É um tipo de pessoa que age muito mais pela emoção do que pela razão. Alguém que parece submisso, empático, mas que, no fundo, essa empatia toda pode ser um reflexo de uma posição de desvantagem. E aqui vem o pulo do gato. Essa cordialidade toda não seria uma característica natural nossa. Segundo a análise, é um comportamento que nasceu lá atrás, nas dinâmicas de poder da era colonial. É um produto cultural moldado nas relações de dominação entre o colonizador e o colonizado. E isso aparece de umas formas bem concretas. A fonte, por exemplo, relembra aquela fala bem polêmica do ator Sylvester Stallone em 2010. Ele basicamente disse que no Brasil podia explodir tudo, que o povo ia agradecer e ainda oferecer um macaco. E o pior é que muita gente na época não ligou e alguns até defenderam o ator. E tem mais: essa cordialidade toda parece que tem endereço certo. Ela costuma ser direcionada para um grupo bem específico de nações, principalmente as europeias e os Estados Unidos. Agora, com gente de países árabes, africanos, asiáticos ou até dos nossos vizinhos da América Latina, a história é outra. Isso acaba, sem querer, reforçando uma hierarquia que vem lá dos tempos da colônia. Agora, vamos virar a moeda e olhar o outro lado dessa história. A figura do malandro. Mas não é o malandro do samba não. O termo aqui é visto como uma ferramenta ideológica bem poderosa. Um rótulo, sabe? Usado para marcar, para estigmatizar e principalmente para controlar certos grupos, em especial homens pobres, negros e pardos. E a aplicação desse rótulo era brutal. A fonte conta que, ali entre as décadas de 60 e 90, era comum a polícia parar homens, quase sempre negros e pobres, e mandar eles mostrarem as mãos. Se as mãos não tivessem calos, pronto. Era prova de que eram vagabundos, malandros, e daí pra frente já se imagina, né? Bom, já deu para perceber como essas duas figuras, o cordial e o malandro, estão bem amarradas na nossa história, né? Vamos conectar esses pontos agora. O sujeito cordial e o malandro, então, não são opostos. Na verdade, são duas faces da mesma moeda. Ambos são estigmas nascidos na era colonial que, no fim das contas, servem para manter as velhas estruturas de poder no lugar. Um é para submissão e o outro para criminalização. E os efeitos disso a gente vê até hoje. O resultado direto de estigmatizar alguém como malandro se reflete de forma claríssima nos números. A população carcerária brasileira tem cor. Mais de 67% dos presos são negros. É um dado trágico que mostra essa desigualdade na prática. E essa desigualdade não para por aí. Na educação acontece a mesma coisa. O número de mulheres brancas com mais estudo ou com um diploma universitário é mais que o dobro do número de mulheres negras. É um legado que continua limitando as oportunidades de muita gente. E a fonte argumenta que essas dinâmicas não são coisa do passado. Existe um conceito chamado neocolonialismo, que ajuda a gente a entender isso. A ideia é que, mesmo um país sendo independente no papel, as grandes decisões políticas e econômicas ainda são muito influenciadas por potências estrangeiras e instituições financeiras internacionais. Tudo isso nos leva para a conclusão dessa análise, que é bem provocadora e questiona o jeito que a gente sempre usou o termo malandro. Então, vamos pensar juntos. Se o rótulo de malandro foi historicamente usado por quem está no poder para controlar quem não está, a quem esse termo deveria ser aplicado de verdade? A proposta final da análise é justamente essa: uma inversão completa. Subverter o uso do termo malandro. Em vez de continuar apontando para as vítimas do sistema, a ideia é direcionar essa palavra para sua direção real. E essa análise toda deixa uma reflexão final muito importante para a gente. Que outros estereótipos que a gente usa no dia a dia também carregam um peso histórico enorme que a gente nem imagina.